integrantes do governo se contradizem e passaram a afirmar que uma nova reunião com os Estados Unidos para discutir o tarifaço está marcada para a próxima semana no Canadá. Após uma ala do Itamaraty revelar que as conversas esfriaram, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse ter um suposto encontro bilateral com Marco Rubio na terça-feira. Parece que esse encontro estaria agendado. Segundo Vieira, apesar da percepção de demora nas tratativas, o Planalto realiza reuniões virtuais com os americanos e o contato é feito de forma regular. Questionado sobre os temas debatidos com Rubio, o ministro não citou as sanções e afirmou que as tratativas se resumem, sobretudo, às questões comerciais e tarifárias. Você, Mota, por favor, trouxemos ontem, a informação de que alguns diplomatas estavam preocupados, falaram que as negociações tinham esfriado. Curiosamente, no dia seguinte surge essa informação, uma reunião já agendada entre Marco Rubio e o Mauro Vieira, que é o representante da diplomacia brasileira. Vamos aguardar se de fato essa reunião acontece. Essa evolução ou não evolução dessa negociação é como fazer sopa com uma pedra, né? É muito difícil tirar alguma coisa de substância daí. O que a gente sabe é que o governo brasileiro, pelas suas atitudes, pelas suas declarações, pelas suas posturas, que incluem, entre outras cocitas, o apoio à Venezuela, declarações, acho que a gente vai até falar sobre isso, né? O governo brasileiro continua 100% em rota de colisão com o governo americano. O que acontece é que o governo americano, neste momento, depois das eleições que acabaram de acontecer nos Estados Unidos, está com outras coisas para se preocupar, né? O tabuleiro político nos Estados Unidos ficou muito complicado agora. Então, desconfio que o foco não vai estar aqui no Brasil, mas a gente sempre tem a possibilidade de acontecer uma surpresa na Venezuela. E aí a gente daria tudo para ser uma mosquinha e participar dessa reunião entre os representantes brasileiros e Marco Rubio. Pois é, naturalmente as questões comerciais devem ditar o tema da reunião, né, Dávila? Mas há um receio também, pelo menos alguns especialistas apontam, que as declarações do presidente da República em relação à atuação do combate ao crime organizado, ou mesmo o apoio à Venezuela, a possibilidade, inclusive, dessa reunião que vai acontecer no Caribe, algum tipo de manifestação de apoio. Você acha que isso pode prejudicar o avanço das tratativas ou são coisas que não se misturam nesse momento, Dávila? Candidato, não deveria misturar questões comerciais com as questões políticas. Mas as questões políticas estão sempre na cartola da negociação diplomática. Por quê? Porque quando as questões comerciais não avançam no ritmo no qual um dos lados acha que é importante, nesse caso os Estados Unidos, podem sacar a questão política justamente para dizer que não querem mais conversar durante um tempo. Então, a questão da Venezuela pode sim sair do colete lá do Marco Rubio quando ele entender que o Brasil não está preparado para uma negociação séria sobre determinadas questões comerciais. E da mesma forma, o Brasil pode melar o negócio se ficar insistindo nessa história da suspensão da lei Magnitsky para autoridades brasileiras, que isso não tem nada a ver com redução de tarifa. O fato, Candidato, é que o Brasil é o país que hoje tem a mais alta tarifa junto com a Índia e nós não conseguimos reduzir em nada as nossas tarifas por total incapacidade e incompetência da diplomacia brasileira de negociar seriamente com o presidente dos Estados Unidos. Isto vem custando mais de 14 mil empregos que foram perdidos, vem causando perdas de bilhões de dólares de exportação para os Estados Unidos e hoje não há nenhum sinal que este cenário vai mudar no curto prazo. Quando o governo começa a usar a mídia para anunciar que talvez terá uma reunião, significa que ele está perdido.
Porque, na verdade, essas tratativas não deveriam ser notícia. Notícia deveria ser a redução das tarifas, algo que continua muito distante da realidade. Vamos só retomar aquela discussão sobre a reunião entre os representantes dos Estados Unidos e do Brasil, encontro, inclusive, que acontecerá no Canadá. E há uma expectativa para que o governo brasileiro consiga avançar nessa negociação com o objetivo de, se não reverter a zero, pelo menos reduzir aquela alíquota imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Estávamos para passar para o Cristiano Beraldo fazer a análise dele, as projeções sobre esse encontro, mas também um espectador enviou, o WM Framer, enviou a seguinte pergunta, Beraldo: por que essas reuniões são feitas fora da Casa Branca? Um questionamento dele. Só por conta de agenda, aproveitar que o Marco Rubio estará lá, possivelmente o nosso chanceler vai participar de algum evento, então eles aproveitam e fazem a reunião ali, ou tem um outro aspecto que a gente precisa considerar em relação a esse encontro, hein, Cristiano Beraldo? Só vamos me confirmar aqui, a rede vai chegar aqui com a gente. Um minutinho, então, Beraldo, faz uma prévia, uma introdução em 45 segundos, depois eu devolvo para você fechar. É muito boa a pergunta do nosso telespectador, Canhato, porque chama atenção isso, né? A gente vê diversas reuniões acontecendo na Casa Branca, líderes de vários países indo até a Casa Branca, alguns mais de uma vez, e o presidente Donald Trump sempre ali empenhado em dar visibilidade, faz entrevista coletiva, chama os repórteres e demonstra o tipo de avanço que acontecem naquelas conversas que acontecem ali no Salão Oval, dentro da Casa Branca. Mas isso não é uma realidade para o Brasil. E aí, a gente observando a diferença da dinâmica do tratamento do Brasil com os demais países, tem um aspecto muito interessante da gente observar, Canhato. Sem dúvida alguma, né? É importante essa análise do Cristiano Beraldo em relação a esse encontro que vai acontecer no Canadá e não nos Estados Unidos, na Casa Branca, como muitos esperavam. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, o governo brasileiro dizendo que fará uma reunião, pelo menos estaria agendada uma reunião com o representante norte-americano. Esse encontro acontecerá, segundo a diplomacia, no Canadá. E a temática, naturalmente, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Análise completa do Cristiano Beraldo, inclusive tratando dessa questão, né? Por que o encontro vai acontecer no Canadá e não nos Estados Unidos, e a projeção do Beraldo sobre o que é possível acontecer nesse encontro. Vai lá, Beraldo. Então a gente tem essa dinâmica em relação ao Brasil que se difere um pouco do que a gente vê com outros países que são recebidos na Casa Branca. Mas o que acontece? Os outros países que levam o tema a sério, que vão para Washington, atrás das lideranças norte-americanas, para buscar uma solução para a situação tarifária imposta pelo governo de Donald Trump, existe o trabalho de bastidor, esse é um trabalho silencioso, eles vão construindo ali o caminho, e quando esse caminho está estabelecido, quando há uma sinalização positiva de entendimento, aí é marcado o encontro na Casa Branca, Canhato, porque é justamente o momento em que os dois presidentes, o Donald Trump e o presidente do outro país, se encontram, eles vão ali, enfim, explicam para a imprensa o que foi possível se acordar e tal, e há uma sinalização de respeito, de cortesia que um presidente de outro país faz a Donald Trump, enfim, faz parte da dinâmica de quem quer ver o problema resolvido. Agora, o que acontece com o Brasil? O Brasil, desde o primeiro momento, reagiu da pior forma possível. A gente lembra o quanto demorou para que o governo brasileiro tomasse a iniciativa de fazer essa ponte direta com o governo de Donald Trump e tratar do assunto e buscar um caminho para resolver. Foi graças a Donald Trump ter esbarrado no presidente brasileiro ali enquanto um saía do púlpito das Nações Unidas, da Assembleia Geral da ONU, e o outro entrava, que eles conversaram ali por 30 segundos, Donald Trump vai até o púlpito para ler ali o seu discurso, tem um problema no teleprompter, que o discurso dele não aparece, ele fica ali ganhando tempo, aí comenta que encontrou
com o presidente brasileiro, que tiveram uma conversa de 30 segundos e que sentiu ali que pode existir uma química entre eles. Foi assim que começou o assunto Brasil com os Estados Unidos. Então, como o Brasil não tem nada para entregar de concreto, Candiato, o Brasil faz o oposto. Ele dá visibilidade, ele enaltece o trabalho de bastidor dos assessores, porque ele não vai entregar uma reunião no Salão Oval da Casa Branca para entregar uma solução para o problema tarifário. Porque o interesse do governo brasileiro é o interesse político-eleitoral. Ele não coloca acima dos seus próprios interesses o interesse dos setores econômicos brasileiros, o fortalecimento da economia brasileira a longo prazo, o fortalecimento de uma parceria com os Estados Unidos que podia abranger várias coisas, mas nada disso é importante para o governo brasileiro. Portanto, o que nós temos para mostrar para a imprensa local e a vergonha que passamos na imprensa internacional é justamente esse destaque para a conversa de bastidor, porque a conversa principal não acontece.